Então, bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade a propriedades da divisão, né, que a gente tinha visto da propriedade fundamental. Hoje a gente vai ver que a divisão tem 4 propriedades. Essa divisão ela não recebe nome como na adição, como associativo, comutativo, fechamento, elemento neutro, como na adição e na multiplicação, né? Ela não recebe esses nomes. Mas são 4 propriedades e elas funcionam assim, né? A primeira diz o seguinte, que qualquer número divisível por zero, ou seja, se eu pegar um número e for dividir por zero, né? Ou seja, essa divisão ela não existe. Ou seja, nenhum número dá para dividir por zero. Ou seja, se eu for dividir 5 por zero, 100 por zero, 2 por zero, 10 por zero, 15 por zero, ou seja, qualquer número que eu for dividir por zero, essa divisão ela não existe. Não existe. Não existe. Ou seja, nenhum número dá para ser dividido por zero. Ou seja, nenhum número é divisível por zero, certo? Então essa é a primeira propriedade. Então, quando você vê que um número está sendo divisível por zero, você não perde nem tempo fazendo essa divisão. Você já sabe que ela não existe, viu? Na segunda propriedade, quando nós temos uma divisão de dois números naturais, onde o resultado dessa divisão ela não é exata, né? Ou seja, quando vai sobrar um resto, tipo 5 dividido para 2, a gente sabe que 5 dividido para 2 dá 2, né? E 2 vezes 2 é 4. E quando você diminuir, você vai ver aqui que o resto ó, foi 1, né? Então diz o seguinte, que nem sempre a divisão de um número natural não nulo por outro número natural não nulo, né? Ou seja, dividir um número natural por outro número natural que seja diferente de zero, dá um outro número natural. Ah, professor, mas deu 2 e 2 é natural. Assim, se eu deixar o resto, mas lembra, aqui eu poderia continuar dividindo. Ó. Eu botaria aqui uma vírgula, né, ó. Colocaria a vírgula. E quando eu coloco essa vírgula, eu posso colocar aqui o zero, não é isso? E aí vai ficar 10 dividido para 2. E 10 dividido para 2 vai dar 5. 5 vezes 2, 10 para 10, nada. Então, ó, se eu botar a vírgula, eu consigo dividir esse número até o final. E o resultado aqui, ó, não é natural. Então, quais são os exemplos que a gente tem de dividir um número para o outro, né? Um número natural por outro número natural, que é o caso daqui, ó. E o resultado não vai ser número decimal. É quando essa divisão não é exata. Ou seja, todas as vezes que ela sobrar um resto, ela vai gerar aqui no meu resultado, ó, um número que eu chamo de decimal. Viu? Um outro exemplo bem simples. Se a gente for dividir 9 por 4, né? Dividindo 9 por 4. 9 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Para 9 ficou faltando 1. Então, como sobrou esse resto, eu estou dividindo um número natural por outro número natural e eu já sei que esse resultado aqui ele vai ficar sendo um número decimal, né? Se eu for dividir ela até o final, até finalizar a conta, eu sei que aqui vai dar um número decimal. Ou seja, para mim continuar dividindo, eu tenho que colocar a vírgula, colocar o zero. 10 dividido por 4, aí vai dar 2. Quanto é 2 vezes 4? É 8. Né? Para 10 ficou faltando 2. Como eu botei a vírgula, eu posso continuar. 20 dividido para 4 dá 5. Então, ó, 5 vezes 4, 20 para 20 nada. Então, meu resultado de novo, ó, um número decimal. Então, quais são os exemplos de quando eu divido um número natural por outro número natural
E o meu resultado não é um número natural, é quando a minha divisão não é exata, ou seja, é quando ela sobrar resto. Por quê? Porque aí eu vou ter que colocar a vírgula e ela acaba virando o número decimal. Viu? A terceira propriedade é o contrário da primeira. Ó. Na primeira eu estava dividindo um número por zero. Qualquer número por zero, que a gente já sabe que não existe. Na terceira é o contrário. Eu estou dividindo o zero por um número, que se torna uma divisão simples. Todo número de... todas as vezes que eu dividir o zero pelo um número natural qualquer, esse resultado sempre vai dar zero e vai sobrar zero. Então, 0 dividido para 5 dá 0 e sobra 0. Se eu dividir, sei lá, 0 para 1000, vai dar 0 e vai sobrar 0. Então, o 0 dividido por qualquer número vai dar sempre 0 e é uma divisão exata, certo? Isso é a terceira propriedade. Qualquer número, ou seja, se eu dividir o 0 por qualquer número, não importa qual seja ele, o resultado vai ser sempre 0 e vai sobrar 0. E a quarta e última propriedade, que são os 4 casos que vão existir, que a gente vai encontrar, né? Na quarta propriedade, é quando eu divido um número natural por ele mesmo. Quando eu dividir o número natural por ele mesmo, a gente já sabe, o resultado vai dar sempre 1, né? Então, se eu dividir 2 para 2, vai dar 1. Se eu dividir 10 para 10, vai dar 1. Se eu dividir 15 para 15, vai dar 1. Então, não importa qual seja o número que eu esteja dividindo, né? Vai dar sempre 1 e sempre vai sobrar 0, né? Então, primeira propriedade, dividir o número natural por 0 não existe. Quinta propriedade é quando eu divido um número natural por outro número natural e essa minha conta sobra o resto, né? Então, nessa divisão aqui, o meu resultado não vai ser natural, ele sempre vai ser um número decimal, ou seja, na questão de quando sobrar um resto, viu? A terceira propriedade é quando eu divido 0 por um número, sempre vai dar 0. E a quarta e última propriedade é quando eu divido o número por ele mesmo, que sempre vai dar 1.